Fala pessoal, beleza? Estamos iniciando aqui mais um vídeo no nosso canal. E o objetivo desse vídeo, eu vou te ensinar como enviar e-mails em Java. Então, mesmo que você não tenha conhecimento sobre o desenvolvimento em Java, eu vou te ensinar o passo a passo de como realizar esse procedimento. Se você chegou agora no nosso canal, eu vou deixar aqui no card em cima um vídeo sobre como enviar e-mails utilizando SQL, tá? Essa aqui vai ser a segunda parte, utilizando Java. E como eu falei no início, aqui se você tem experiência ou não, eu vou te ensinar o passo a passo de como realizar esse procedimento, tá? Antes de mais nada, para a gente tratar e-mails na aplicação do Sunky, a gente tem três instâncias, três tabelas, tá? A gente tem a TMDFMG, que é a tabela de e-mails, tá? Essa tabela que chama a instância fila de mensagem. E nessa tabela a gente vai colocar o nosso corpo do e-mail, nossa estrutura de e-mail, tá? A nossa tabela TMD-AMG, que é anexo da mensagem, a gente vai anexar o nosso arquivo, os nossos arquivos que serão enviados no nosso e-mail, tá? E no TMD-AXM a gente vai fazer a ligação da mensagem, nossa fila de mensagem com o nosso arquivo. Então, como o nosso e-mail pode ter N arquivos, essa tabela pode ter N lançamentos, tá? De acordo com o número de arquivos que você está anexando, beleza? No nosso desenvolvimento de hoje, a gente vai utilizar o IntelliJ, tá? Que é uma ideia de desenvolvimento. E eu vou te explicar passo a passo como realizar essa parametrização. Por quê? Porque na ideia, no IntelliJ, a gente consegue fazer didaticamente algumas estruturas que facilitam o seu entendimento, beleza? Então vamos para o desenvolvimento. Então vamos lá, estou com o nosso IntelliJ aberto aqui. Vou deixar na descrição do vídeo também um URL para vocês poderem baixar o IntelliJ. Mas caso vocês queiram utilizar o Eclipse, é o mesmo procedimento, tá? O que eu vou te ensinar é como realizar esse desenvolvimento. Mas a plataforma, a ideia de utilização, fica o seu critério, beleza? Então, para a gente iniciar, a gente vai clicar no New Project. Aqui, a gente vai colocar o nome do nosso projeto. Enviar e-mail. Ok? Então, aqui na pasta, eu vou selecionar minha pasta que eu vou utilizar. Desenvolvimento. Vou colocar aqui para ele criar um novo diretório para mim, enviar e-mail. Não vou criar o Git repository, tá? Isso aqui vai ser nos próximos vídeos. Vou colocar a linguagem Java, Build System IntelliJ, para o próprio sistema gerenciar as bibliotecas. Em SDK, você vai colocar 1.8, que é a biblioteca que normalmente o Sunky utiliza, tá? Mas caso vocês não tenham aqui, vocês podem clicar em Add SDK e fazer o download do SDK para desenvolvimento 1.8. Ou, se vocês têm no seu computador, basta só direcionar ele aqui, encontrar o diretório do SDK que vocês vão utilizar, tá? Aqui, não vou criar um exemplo, vou deixar do jeito que tá, eu vou clicar em Create. Beleza, ele criou o nosso projeto, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de entrar nesse ponto de configuração, a gente teria que configurar as nossas bibliotecas que a gente vai utilizar, tá? Mas as bibliotecas a gente pode baixar no SDK Sunky. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, vou abrir o Chrome. Tá. Com o nosso Chrome aberto, a gente vai nesse site chamado developer.sunky.com.br, tá? E aqui, a gente vai procurar em guias. A gente desce um pouquinho aqui e a gente vai encontrar SDK Sunky, tá? Então, aqui é o SDK Sunky. Aqui você tem o Readfly, o banco, as configurações do Eclipse, gerenciador de pacotes e assim por diante, tá? Aqui, o que você vai fazer? Vocês vão vir em Download Toolbox. Tô com ele aberto aqui, ó. Downloads, Toolbox. Aqui, eu vou descompactar o Eclipse. E dentro do Eclipse, a gente tem aqui a Workspace, tá? E aqui a gente tem as bibliotecas que a gente vai utilizar. Tem as bibliotecas da Sunky, outras bibliotecas que a própria Sunky utiliza. Tem as bibliotecas customizadas aqui dentro, tá? A gente vai importar essas bibliotecas aqui dentro, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar no nosso IntelliJ, File, e aqui a gente tem Struct Projects. Na verdade, é a estrutura do nosso projeto, tá? Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Em Bibliotecas, Libraries, aqui a gente vai clicar em adicionar Java.
Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o nosso diretório, Toolbox Workspace, e vou adicionar essas 3 bibliotecas, tá? Clicando sobre elas, vou clicar em Open. Ele vai criar aqui, então, um módulo pra gente sobre as nossas bibliotecas, ok? Vou clicar em OK. Então, ele criou aqui as nossas bibliotecas, a importação delas, tá? E a gente vai clicar em Apply e OK. Beleza, o que o sistema vai fazer aqui embaixo, tá? Ele vai procurar aquelas bibliotecas e renderizá-las pra gente, beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o nosso desenvolvimento. No SRC, eu vou clicar aqui no botão direito, ó. Aqui tem New, e aqui a gente tem alguns itens que a gente pode criar no IntelliJ. A gente vai clicar Java Class. O nome, vou escrever botão de ação. Porque a gente vai rodar a nossa rotina de envio de e-mail, nossa simulação, em um botão de ação, para ficar mais fácil a nossa explicação, tá? Clicar Enter e vai criar o nosso botão, beleza? E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar a estrutura que o próprio Sunky necessita para entender que é um botão de ação. Para isso, o Sunky disponibiliza uma interface chamada Ação Rotina Java. Que essa interface a gente vai implementar ela. Então a gente vai fazer implements, rotina, ação rotina Java. Vamos dar Enter, tá? Aqui, o que ele aconteceu? Ele tá dando um erro, falando o quê? Se a gente clicar sobre o erro aqui em cima, ó, nesse ponto de interrogação aqui, ó, implementar métodos, tá? Ele tá esperando que a gente implemente um método. Beleza, vou clicar em implementar, clicar OK. Ele implementou o método. Deixa eu explicar para vocês o que é isso, tá? O nosso ação rotina Java, se a gente clicar no Mac no Command, né? No Windows deve ser Ctrl aí. Ação rotina Java. E essa ação rotina Java, a gente consegue abrir o pacote, tá? Se a gente clicar sobre ele aqui em cima também, ó. Ação rotina Java com o Command. Eu vou colocar aqui na descrição como seria no Windows, tá? Aqui no Action Button, aqui ele vai explodir pra gente o que tem dentro desse pacote. Então, dentro desse pacote tem aqui Action Button, tá dentro de MG Model Core, tá? E aqui tem a ação rotina Java, contestação, query executor, registro e tem outros métodos aqui. Eu não vou entrar nesse vídeo de hoje, tá? Vou só te explicar o que essa ação rotina Java faz. A ação rotina Java, então, é uma interface. Então, quando a gente quer utilizar uma interface a gente tem que implementar os métodos daquela interface. Como se fosse um contrato, tá? Se eu quero utilizar aquele contrato, eu tenho que ter os termos, né? Assinar os termos, como se fossem os métodos, tá? Então, a gente tem aqui o doAction, que é o nosso método. Então, dentro do nosso doAction, é o que a gente vai executar dentro da aplicação do Sunky. O sistema vai entender isso, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um system.out.println e vou colocar aqui, ó, botão enviar e-mail, tá? Só pra gente ter essa informação no nosso log. Ou então a gente pode usar o salt, que é um atalho pra gente poder utilizar, tá? É a mesma coisa. Vou colocar fim aqui. Beleza. O que a gente precisa, então? Antes de mais nada, a gente precisa saber o que a gente quer, tá? Primeiro a gente vai implementar o envio do e-mail sem anexo e depois a gente vai enviar o e-mail com anexo. Beleza? Tá. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou deixar do lado de fora aqui, eu vou criar um método, tá? Private void enviar e-mail sem anexo. Só para a gente poder chamar ele aqui em cima e ficar mais bonitinho o nosso processo. Tá, o que a gente vai fazer nesse enviar e-mail sem anexo aqui? Então, eu tô aqui com uma classe que eu vou importar ela aqui para não ficar tão grande o vídeo, tá? E eu vou ensinar para vocês o que essa classe, esse método faz. Então, eu vou colar ele aqui, ó. Beleza, deu um monte de erros. Muitos erros aqui. E o que seriam esses erros, tá? É que a gente precisa importar
as nossas bibliotecas. Então aqui eu consigo importar elas, tá? Aqui no Mac é Options, vou colocar também na descrição aqui embaixo qual que seria o comando do Windows para fazer essa importação. Então clico sobre ele, vou dar um Import Class. Aqui vai ser Java Math. Então ele importou aqui. Na verdade isso que eu posso tirar, porque a gente não vai ter anexo nesse momento. Então vou explicar para vocês, vou importar todos aqui, tá? E eu vou explicar para vocês o que cada uma faz. Importando. Ele vai dar uns erros mesmo. Porque ele está esperando aqui alguns campos, que é o assunto, como parâmetro do nosso método. Aqui vou importar a classe de data. Ele está esperando um e-mail. Ele está esperando a mensagem. Aqui no caso é uma string. Aqui até pode ser uma string. E aqui a gente põe um to_char array. Beleza, deixa eu explicar para vocês o que isso que faz, tá? Então esse método enviar e-mail sem anexo. Então a gente tem aqui 3 parâmetros, que é o assunto, o e-mail e a mensagem, tá? E o que ele faz? Ele vai abrir a sessão do JAP Session, a sessão do Sankhya. Então ele abriu a sessão aqui. Aqui ele está instanciando umas classes do Sankhya, do framework da Sankhya, para a gente poder utilizá-los, tá? Nessa classe a gente tem esse getDefaultValue Object Instance. O que isso aqui faz, tá? Tá além da instância do Sankhya. Então, o que seria uma instância, né? Então, vou abrir o Sankhya aqui. Com o Sankhya aberto aqui, ó. Eu vou pesquisar pela instância fila de mensagem. Então, fila de mensagem, vou importar ela aqui. Fila de mensagem, vou aplicar. Ele listou aqui, tá? Então, a gente tem as nossas tabelas e tem instâncias dentro da aplicação do Sankhya. Então, as instâncias seriam as nossas entidades. Então, internamente, a gente tem nossos metadados. Então, em cima desses metadados, a gente tem uma estrutura interna para ter o dicionário de dados, ter o construtor de tela. Estou falando de forma didática para vocês entenderem, tá? Então, o que a gente vai usar? Essa vai ser essa instância. Então, a instância seria esses metadados do nosso dicionário. Que internamente o framework da Sankhya entende isso e a gente faz as persistências dos dados aqui, tá? Então, para o nosso IntelliJ aqui, então ele cria, lê a entidade, tá? Esse Dynamic Vo aqui é a forma que a gente manipula. Então, a gente tem a entidade e tem o Dynamic Vo, que é o que a gente faz os sets aqui das propriedades, tá? A gente vai setar as informações para que a gente crie, faça algum procedimento, né? Que nada mais é do que o nosso framework da Sankhya para manipulação de dados, beleza? Caso vocês queiram entender melhor sobre esse processo, a gente vem aqui no Chrome também, ó. A gente tem aqui, ó, do lado de cá, JAP, persistência de dados. Então aqui ele fala como é que a aplicação do Sankhya funciona, né? Por trás dos panos. Então aqui tem a parte do front-end, aqui o back-end. E aqui a gente tem alguns módulos aqui, que é a estrutura interna da aplicação, que é o próprio framework da Sankhya, né? Então tem diversas divisões aqui, que cada entidade faz um processo diferente, tá? Tô tentando falar de forma mais clara para vocês entenderem. Aqui, então, a gente consegue descer um pouco aqui. Aqui tem, ó, acesso a dados. Então aqui ele já te explica o que cada item faz, que ele faz o DWF aqui. Então ele cria uma instância da aplicação do Sankhya, do framework do Sankhya e assim por diante, tá? Beleza. Então até esse momento tudo ok. O que a gente vai fazer agora? A gente vai setar quais são os campos que a gente precisa para a gente fazer o envio. Como se fosse um insert via banco de dados. Seria a mesma ideia, tá? Porque aqui a gente vai fazer um create e internamente ele vai fazer esse insert para a gente com a conexão com o banco, o JDBC, beleza? Então, essa aqui é a camada mais fácil, né? Utilizando o framework da Sankhya para a gente fazer esse procedimento. Então, aqui a gente faz a inclusão do assunto, data de entrada. Aqui eu utilizo uma biblioteca úteis da Sankhya. Se você não sabe o que é isso, aqui no Google Chrome, aqui, ó,
na documentação Sunky, tem Sunky Utils. Então aqui também tem diversos métodos e classes úteis, que é a classe utilitárias que a gente pode utilizar para facilitar nosso desenvolvimento, tá? Então aqui tem timestamp.now. Se eu clicar sobre ele, ó, pelo IntelliJ, porque por isso que eu falei que eu queria utilizar o IntelliJ para facilitar a apresentação, tá? O Eclipse também faz isso, mas o IntelliJ é mais fácil aqui a compreensão. Então, se eu cliquei sobre ele, sobre o método que eu quero entender, ele abre pra gente aqui o método que a gente está utilizando. Então, que esse now aqui, ele pega o timestamp, né, que é a forma de que a gente trabalha com data dentro do Sunky, e gera o momento exato atual, né, utilizando o sistema operacional que tá, a gente consegue pegar essa informação do sistema, tá? Status como pendente, o e-mail que eu vou enviar. Aqui ele vai tentar enviar uma vez. Então aqui eu passo por Big Decimal. Aqui eu poderia ter feito isso aqui, bigdecimal.on, mesma coisa, tá? Mensagem, vocês viram que mensagem eu coloquei to char array aqui, array. Mas por que eu fiz isso? Porque aqui em mensagem, ó, se a gente vem em mensagem, ele espera um campo chamado club. Então com isso a gente consegue passar essa informação como club para lá, tá? Então beleza, aqui a gente pode setar o nosso conta SMTP. E aqui que ele faz? Aqui ele persistent local entity, que ele vai fazer a criação da inclusão do nosso banco de dados. Então ele vai incluir aqui dentro pra gente. E qual que é a vantagem de utilizar o JAP, né? De vez Native SQL, por exemplo. O JAP a gente pode implementar na nossa estrutura independente do banco de dados. Então, quando a gente está implementando isso em Java, né? Ter uma forma de ter esse acesso ao banco, independente do tipo do banco, é muito mais fácil para a gente implementar tanto para SQL como para Oracle, por exemplo, entendeu? Então, essa é só uma observação. Então, o que eu criei, e quando eu crio essa entidade, ele nos retorna um Dynamic Vocal. O que seria esse Dynamic aqui? As informações incluídas. Então, aqui dentro, a gente tem a nossa PK da nossa tabela. Então, a PK da nossa tabela é código de fila, que é o que a gente precisa. Então, a gente consegue retornar o código de fila aqui pra gente, beleza? Aqui tem só um try catch, que a gente, se der algum tipo de erro, a gente consegue fazer o tratamento desse erro. Espera que deu um... Faltando importar uma biblioteca aqui. Deixa eu só continuar aqui para resolver os erros. Então, aqui dentro do try catch, ele vai ler a exceção e ele vai mandar uma mensagem aqui. MGE Model Exception, tá criando, vai lançar essa exceção para frente, tá? É isso que a gente tá fazendo. Beleza. Se a gente quisesse executar esse processo, a gente conseguiria. Se a gente chamasse esse método aqui dentro do nosso botão de ação, enviar e-mail sem anexo, a gente passaria aqui, ó, o assunto. O e-mail. E qual que é o corpo da mensagem, tá? Eu não vou entrar nesse corpo da mensagem, porque você pode desenvolver um corpo da mensagem HTML, você pode estruturar a mensagem de acordo com o que você necessita, tá? Vou só colocar de teste aqui para entendimento. Beleza? Então, se eu executasse essa rotina, automaticamente a gente enviaria esse e-mail, tá? Eu vou explicar, vou mostrar essa execução daqui a pouco, mas vamos primeiro mostrar como enviar e-mail com anexo também, tá? Beleza. Agora a gente vai criar um método aqui também chamado private com anexo. Beleza. O que eu vou passar aqui, tá? Eu vou copiar também a nossa modelo aqui para facilitar. Esse vídeo tá ficando grande. Como enviar e-mail com relatório, tá? Então, a única coisa que a gente vai diferenciar é o seguinte. A gente vai passar aqui o byte, que é o nosso relatório. Nosso relatório em byte, tá? Eu vou explicar como é que a gente faz isso. A gente vai passar um array de bytes. Então, aqui segue a mesma coisa. Eu criei aqui a nossa instância. Aqui é o e-mail. Beleza, então aqui é a mesma estrutura que a gente estava anteriormente, tá? Beleza? O que diferencia? A gente vai criar aqui vai incluir mais duas entidades, tá?
Primeiro, a gente vai incluir a entidade anexo por mensagem. O que é isso? A gente vai anexar a nossa mensagem, anexar nosso arquivo, tá? Então aqui a gente vai anexar o nosso relatório.pdf. E para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente chamou, então, a entidade, que leu a entidade. A gente vai setar os dados, o nome do arquivo, o tipo e o anexo, tá? E esse relatório aqui é o por parâmetro que a gente está recebendo, tá? A gente está recebendo o nosso relatório aqui em Byte. Eu vou te explicar como é que a gente faz, como é que gera esse relatório do próprio sistema. Tá. O que eu tô falando aqui, ó? Então, eu tô criando o código da fila 1. Então, fila 1, só para explicar. Fila 1. Eu tô, então, aqui, vou colocar como comentário, né? Aqui, eu vou criar, então, agora. Eu vou subir para o Sankhya nosso relatório formatado, tá? No caso aqui, não é o próprio relatório, já é o relatório já em bytes, já que vai ficar no nosso conteúdo no Sankhya, no nosso banco do Sankhya. Se eu colocar aqui anexo por mensagem, só para mostrar para você o que eu tô falando. Então, aqui, ó. Nosso corpo do binário vai ficar aqui dentro, o nosso anexo. Então, a gente gerou o nosso relatório, pegou os bytes dele, que seria o nosso conteúdo binário, tá? Nosso arquivo. E a gente vai incluir dentro da aplicação do Sankhya essa informação. Beleza. A gente fez isso. E agora? Agora a gente vai fazer o create entity aqui, a gente vai fazer a inclusão no Sankhya, como se fosse fazer o insert, tá? Vou criando essa analogia para vocês entenderem. Então aqui, primeiro a gente inseriu a nossa mensagem. Vamos pensar que aqui o nosso sistema ainda não enviou essa mensagem pro... Tá pendente ainda, tá? Por isso que tá sendo em seguida, tá? Agora eu vou enviar nosso arquivo anexado, nosso corpo binário. Beleza? E aqui agora a gente vai criar o nosso de par. A gente vai criar a terceira tabela aqui, né? Que seria a vinculação do arquivo, nosso e-mail com os arquivos. Então aqui a gente tá fazendo isso, ó. O anexo código de mensagem, anexo por mensagem, seria esse processo, ó. Aqui a gente tem dois campos, fila de mensagem no anexo. Então, no fila de mensagem, a gente vai pegar o código da fila, que a gente já incluiu anteriormente, que a gente tem APK no nosso sistema. E no anexo, a gente vai pegar também o anexo que a gente já incluiu no nosso sistema. Então, a gente tem essas duas informações. Com isso, a gente tem aqui, ó. A gente vai fazer o mesmo procedimento de cima, a gente vai fazer a inclusão com create. Beleza. Então, aqui ele fez a inclusão da mensagem e tá pronto pra gente enviar, tá? Então, como eu falei, isso aqui é um método genérico. A gente poderia até criar uma classe útil para ela também, para deixar isso como útil se vocês quiserem utilizar isso em outros envios, tá? Então, esse é só um exemplo para vocês entenderem o funcionamento. Não sei se ficou claro. E só para finalizar aqui o método, a gente tem um try catch. Se der algum tipo de erro, ele vai falar, ó, erro ao tentar incluir os dados dentro do sistema. Na verdade, dentro do e-mail, né? Então, aqui ele vai dar uma lista de exceções aqui que foi o erro ao realizar esse procedimento, beleza? Tá, e agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai gerar o nosso relatório dentro do Sankhya e enviar, passar esse byte, esse conteúdo binário para dentro do nosso método, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, eu tô com o meu método aqui que a gente vai utilizar, vou copiar e colar ele aqui e eu vou explicar o que ele faz. Beleza? Então, deixa eu explicar aqui o funcionamento desse método. A gente vai passar por parâmetro o código do relatório formatado, tá? Nesse caso, vou abrir o Sankhya aqui, vou em relatórios formatados, tá? Eu tenho alguns relatórios formatados, eu vou pegar o último relatório de exemplo, enquanto ele abre aqui. E esse relatório, a gente vai passar por parâmetro para ele, obrigatoriamente, um parâmetro, tá? Esse parâmetro chama referência. Então, aqui tem um relatório de vendas. E se eu listar ele aqui, ó, vou fazer uma listagem aqui. Vou colocar a data de referência do mês. Ok. E esse relatório nada mais é do que um relatório de vendas, que aqui ele mostra um resumo por variedade, detalhamento das vendas, qual que é o grupo de produtos aqui, qual que é o estado e qual que é a cidade e qual que é os clientes daquela cidade, tá? Aqui é bem simples o relatório, tá? Beleza. Então, para a gente executar esse relatório, a gente precisa passar, então, uma referência, tá?
Como é que eu pego essa referência? Dentro do report, a gente vai nos parâmetros e vai pegar os parâmetros obrigatórios para ser executado. Beleza? Os parâmetros que a gente precisa para na execução da query para que aquela rotina funcione. Tá. Então, como eu sei que é referência, eu vou passar ela aqui, ó. Então, eu tô iniciando então a nossa instância dos objetos do framework da Sankhya. Aqui, então, eu tenho um array list. O que é um array list? Aqui dentro eu vou armazenar N objetos, tá? E agora, como é que a gente vai gerar o nosso relatório do Sankhya e gerar o nosso corpo binário, tá? Aqui, ó, eu vou importar essas classes, vou deixar toda essa documentação aqui no vídeo, tá? Para vocês entenderem o funcionamento e simularem isso. Então, o que a gente precisa fazer? Então, a gente tem essa classe utils, na verdade, essa classe helper. Que é um helper, né? É uma classe genérica que a gente pode utilizar ela em várias outras chamadas. Então, nesse caso aqui, o próprio sistema da Sankhya utiliza esse relatório helper para gerar os relatórios, por exemplo, tá? Tá, então, dentro desse agendamento relatório helper, a gente tem o get printable report. A gente tem métodos aqui dentro, tá? Dessa classe de agendamento. E nessa classe, por exemplo, esse get printable report retorna o que a gente precisa, que é um array de bytes. No caso, seria o nosso binário do nosso arquivo. Que ele recebe por parâmetro o número do relatório, parâmetros do nosso relatório, o código do usuário logado e mais um parâmetro que seria os objetos do framework da Sankhya, tá? Vamos dizer assim para ficar mais fácil. Então, ele chama esse get printable aqui. Se a gente for descer aqui para baixo, ó, a gente vê esse método por completo. Então, aqui ele verifica, tem outros parâmetros aqui dentro. Então, ele faz alguns procedimentos internos que, no fritar dos ovos, né, vamos dizer assim, ele vai gerar o nosso relatório e vai nos retornar os bytes daquele relatório, no nosso corpo nossos binários, beleza? É o que a gente precisa entender desse processo. Tá, então ele retornou pra gente nossos binários. O que a gente precisa passar aqui dentro, ó? A gente pode passar, criar nossa lista de parâmetros. Para isso a gente precisa implementar um objeto chamado parâmetros relatório. Essa classe aqui, ó, classe estática, tá? A gente precisa passar aqui 3 parâmetros: nome, classe e valor. E o que seria isso, tá? Vamos imaginar que eu estou passando data. Nesse caso aqui, a gente passa referência. Então, aqui dentro do nosso objeto, a gente está criando, ó, a gente está passando o campo referência, que é o nosso parâmetro lá no relatório formatado. Aqui a gente está passando a classe que refere-se a esse campo. Nesse caso aqui, o campo referência é data. Então, quando a gente trabalha com data, é timestamp. Então, timestamp.class.getName. A gente está passando o nome da classe aqui dentro. E a gente passa o valor. Aqui é o valor. Nesse caso, eu estou passando a data de hoje. Porque dentro da nossa query, lá dentro, a gente tem um truncate lá dentro que a gente passa a referência, tá? A gente seta como o primeiro dia do mês. Beleza. A gente pega esse objeto e adiciona na nossa lista, que é a nossa lista de valores que a gente vai passando no nosso relatório, tá? Agora vamos pensar aqui que no nosso relatório tem mais parâmetros, tá? Vou deixar didaticamente aqui para vocês entenderem. Eu vou criar aqui, ó, parâmetro empresa. Então, aqui dentro eu posso passar o código da empresa, que eu poderia passar Big Decimal, e aí eu passaria qual que é o código da empresa. Vou passar na empresa 1. Mas isso aqui você pode pegar essa informação de uma query, ou buscando essa informação de um outro local, por exemplo, na tabela de parceiros, não sei. Qual que é o mecanismo, a ideia que vocês estão querendo personalizar os seus envios, os seus relatórios formatados. Mas vocês conseguem realizar esse procedimento assim, tá? Eu vou pegar esse parâmetro e vou adicionar nessa lista, né? A lista de parâmetros, .append, na verdade, eu vou adicionar na lista. Posso passar ele aqui. E com isso, o próprio sistema vai entender que, por exemplo, o seu relatório tem 2 parâmetros, referência e empresa. Com isso, você já consegue executar o seu relatório. Beleza? Então, essa é a ideia, tá? Aqui, vocês podem implementar
as suas validações de exceções. Se aqui, por exemplo, for nulo, lançar uma exceção e assim por diante. Eu não vou entrar nesse item para o vídeo não ficar tão grande. Beleza. Aqui que ele faz? Nesse método, então, retorna nosso byte, nossos valores, tá? Então, a gente pode chamar esse gerar relatório pra gente. Aqui em cima. Eu esqueci de falar. Aqui no nosso código usuário, a gente pode passar ele aqui, ó, por exemplo. Big decimal código usuário logado. Posso passar ele como parâmetro aqui, ó. E pegar esse código usuário logado do botão de ação. Então, por exemplo, aqui, ó. Gerar relatório. Chamo ele aqui no nosso método. E aqui eu vou passar minhas variáveis. Qual que é o nosso código relatório formatado? É 75. Então, vou passar new big decimal 75. E que eu posso passar qual que é o código do usuário logado. Eu posso pegar essa informação do próprio Sank. Então, no contestação aqui, a gente tem, ó, um método chamado get usuário logado. Então, a gente pode utilizar ele, ó. Se a gente passar aqui contexto, ação, ponto, get usuário logado, a gente consegue passar esse valor por parâmetro, tá? Então, o nosso método retorna aqui um array de bytes. Então, posso colocar aqui um byte, um array. Vou colocar aqui bytes, nosso binário. Binário do arquivo, por exemplo. Binário do relatório. Esse binário do relatório, a gente pode passar ele no nosso parâmetro. Então, aqui eu tenho dois métodos de envio, né? Vou comentar o primeiro para a gente usar o segundo. Aqui, ó, a gente tem, ó, enviar e-mail com relatório. Aqui a gente pode passar, ó, enviar e-mail com relatório. Recortar ele, vou colocar aqui embaixo. E aqui, ó, de acordo com as nossas parametrizações, a gente tem que passar ele do nosso parâmetro, relatório. Então, teoricamente assim, a gente resolveu o nosso problema. Então, byte relatório, na verdade aqui, eu acho que ele tá, nossos parâmetros estão diferentes. Só confirmar. Ó, na verdade ele tá diferente mesmo. Aqui ele tá esperando o nosso corpo, nosso e-mail. Aqui é a mensagem. Ó, nosso byte, nossa mensagem, o assunto e o nosso e-mail. Beleza. Aqui ele tá esperando aqui, ó, nesse método que eu importei, um char, um array de char, tá? Aí que a gente pode fazer o que eu fiz anteriormente. Eu posso converter ele para string, eu posso linkar, ó, e fazer, ó, ponto to char array. Que esse método faz isso, ó. Ele retorna pra gente um array de char. Beleza. Então, aqui a gente já consegue simular nossa execução, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Com o Sank aberto, como é que a gente vai simular isso, tá? A gente vai abrir o dicionário de dados. Vou abrir a tabela de TSI, TGFPAR. Poderia ser qualquer tabela, tá? Só pra gente simular essa execução. Vou clicar em ações. Aqui, ó, vou clicar em mais. Vou clicar aqui, ó. Simular envio do e-mail. Beleza? Aqui, então, a gente vai colocar rotina Java. Aqui tem o nosso módulo e nosso arquivo. Como é que eu vou fazer isso, tá? Antes de mais nada, a gente precisa vir no IntelliJ e gerar nosso jar. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, em File, Structure, Project Structure, Artifacts. Então aqui a gente gera nosso jar dentro do IntelliJ. Mais jar. Aqui eu vou clicar empty. Aqui eu vou colocar o nome enviar e-mail. E aqui eu vou jogar só esse compile output. Beleza? Com isso, a gente pode clicar em aplicar. Eu não vou entrar em assuntos aqui, por exemplo, no seu arquivo pode ter N bibliotecas, tá? O vídeo não ficar tão grande, eu não vou entrar nesse assunto agora. Vou só focar na compilação. Vou clicar OK. Beleza, a gente vem em Build Artifact. A gente vai clicar em Build. Beleza?
Ele tá buildando nosso código. Olha, ele deu um erro aqui. Analisando o código-fonte, a gente conseguiu identificar que está faltando um arquivo para execução do compilador, beleza? Então, para isso, a gente vai vir em File, Estrutura do projeto, Bibliotecas, vamos adicionar uma. E aqui, eu vou adicionar aqui uma biblioteca adicional, tá? Aqui tem alguns jars que a gente vai utilizar e a gente vai conseguir, utilizando eles, a gente consegue resolver o problema. Vamos dar um Apply, OK. E aí agora a gente pode vir e buildar nossa aplicação. Vou dar um rebuild aqui, ó. Vamos lá de novo, né? Build artifacts, rebuild. Beleza, ele tá compilando aí novamente. Compilou, beleza? Então o que a gente pode fazer agora, ó? Então a gente vai vir aqui no nosso navegador Sankhya, vamos colocar o nosso jar. E para isso a gente precisa vir aqui em módulo Java, novo registro, e aqui vou dar a descrição. E-mail personalizado. Então vou colocar um namespace, um identificador para o nosso módulo. Vai se chamar br.com.satiacode.email, tá? E beleza, a gente salva. Vem módulos, arquivo módulo jar. E vamos adicionar o nosso jar, beleza? E para a gente adicionar o nosso jar, a gente vai em downloads, que tá o nosso arquivo de desenvolvimento, o nome do projeto, né? Em out, artifact, o nome do projeto é enviar e-mails e tá aqui o nosso arquivo.jar, beleza? A gente vai clicar em abrir e vai clicar em enviar. Com isso, a gente vai vir em salvar o nosso item, tá? Agora a gente tem o 17. Então a gente vai vir no nosso dicionário de dados e a gente vai vir aqui em módulo, colocar o 17, e-mail personalizado. A gente pode vir aqui, ó, nesse seleção de classe que será executada nessa ação. Clica aqui e aqui vai disponibilizar quais são os botões de ação que tem disponível no seu módulo Java. Vou colocar botão de ação. Aqui eu vou colocar os registros selecionados. Na verdade, não vou recarregar nada, tá? Até porque não tem ligação nenhuma com a tabela de parceiros. A gente só tá colocando aqui pra gente simular, beleza? A gente não vai fazer com transação manual e a gente não vai ter parâmetros. Vamos clicar em salvar. Beleza, então a gente salvou. A gente pode abrir a nossa tela de parceiros e executar nosso botão de ação. A gente vem aqui, ó. Se não me engano, deixa eu ver qual que é o nome que a gente colocou. Simular envio de e-mail. Então tá aqui, ó, simular envio de e-mail. Vamos clicar sobre ele. Então ele carregou. E aí como é que a gente consegue ver se nosso e-mail foi enviado, tá? Então vamos vir no dicionário de dados. E aqui, ó, vamos só pegar o nome da entidade que eu tinha comentado, ó. A gente vai vir, pegar o nome fila de mensagens. Na fila de mensagens, a gente vai colocar aqui, ó. Então aqui tem o nome da tabela. Vamos abrir o DB Explorer. Aqui eu vou só verificar se o último registro, ó, select from where code fila é igual a select max code fila from. O que isso aqui faz, tá? Ele vai trazer a última fila que foi incluída. Então tá aqui, ó. A nossa fila já foi enviada. A gente vai abrir o nosso e-mail aqui pra gente ver. E como é que a gente valida também as outras tabelas, tá? O código da fila é 190. Então vamos abrir aqui novamente, ó. Eu vou pegar aqui nossa instância, anexo por mensagem. Vou pegar o dicionário de novo, colocar ele aqui. Ó, tmd axm. Não select from where code fila vai ser igual a 190. Então aqui a gente consegue ver, ó,
aqui nosso código da fila e o nosso no anexo, beleza? Agora vamos abrir o nosso e-mail e validar se nosso e-mail chegou. Então a gente abriu o nosso e-mail e o nosso e-mail está aqui. Teste para entendimento, que foi o conteúdo que a gente colocou. O e-mail, o assunto foi teste e-mail. A gente clicar sobre o item e a gente consegue ver o relatório. Beleza? Então funcionou corretamente a nossa implementação, tá? Tem só uma ressalva aqui, que a gente não criou o nosso pacote, né? A gente poderia ter vindo aqui, ó, dar um command N aqui, Java Class, na verdade, command N, pacote, a gente poderia ter criado nosso pacote com .satchcode.email, por exemplo, e passa desse aqui para o nosso e-mail. No caso aqui não teve diferença porque o nosso pacote ele não tinha mais desmembramentos, né? A única coisa que tinha no nosso código-fonte era o nosso jar. Mas por convenção a gente poderia ter criado o nosso pacote e direcionado esse pacote lá dentro do nosso jar, beleza? Antes de finalizar, eu não entrei num ponto importante aqui, tá? A gente executou nossa implementação, enviou o e-mail, só que vamos por exemplo, ter algum tipo de erro na nossa implementação. Quando a gente coloca esse e.print_stack_trace aqui, ou nosso MGM model exception, do jeito que está implementado aqui, o sistema vai passar esse erro para frente, né? E aí mostraria essa mensagem de erro para o usuário, tá? Um ponto importante é como a gente consegue ver esses erros, tá? Para a gente poder fazer esse procedimento, a gente vem aqui na navegador do sistema, clica aqui no ícone e vai em administração. Ao entrar em administração, vocês vão clicar em downloads do log, tá? Com o download do log, a gente baixou o arquivo, né? A gente clica 2 vezes sobre ele, vamos abrir o arquivo. Ó, o que a gente colocou aqui? Botão enviar e-mail. Aí a gente vem aqui, ó, no nosso log, e pesquisa por botão enviar e-mail. E aí o sistema automaticamente ele vai te mostrar, dar um Ctrl F aqui, você consegue identificar onde está aquele botão enviar e-mail e consegue identificar mais informações do seu código-fonte. Por exemplo, aqui no botão enviar e-mail, ó, ele fica compilando o relatório tal. Aí ele compilou o primeiro relatório, porque esses relatórios são divididos em 3 sub-relatórios, né? Então, que ele conseguiu implementar, tem a quantidade de páginas, ó. Então, se por algum motivo estivesse dando algum tipo de erro, vocês conseguiriam ver esse erro pelo log da aplicação, que foi gerado pelo Weedfly, né? E aí vocês conseguiriam avaliar melhor qual o erro, qual o local onde representou aquele erro, beleza? Finalizando aqui nosso vídeo, se esse conteúdo foi importante no seu aprendizado, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo e comente para ficar sempre informado sobre as nossas novas atualizações, beleza? Até mais!